Boa noite, irmãos. É uma alegria e um privilégio muito grande estar aqui para falar, compartilhar um pouco da palavra nesse domingo especial, que é o Domingo da Igreja Perseguida. Esse ano, desde manhã, a gente tem trabalhado um pouco, estudado e intercedido sobre a Coreia do Norte. E a gente vai falar um pouco mais agora à noite. Eu peço que os irmãos abram em Atos, capítulo 16. No ano passado, o nosso irmão Eduardo esteve aqui com a gente falando em Atos 8, um pouco ainda no começo da perseguição à igreja, após o martírio de Estevão. E agora a gente vai falar um pouco sobre a vida de Paulo, na sua segunda viagem missionária. Atos, capítulo 16, eu vou ler do versículo 6 ao 34. Peço que os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões de açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém.
Deus, aplica em nós a Tua palavra. Somos pequenos e falhos e carecemos da Tua graça diariamente. Que esse testemunho tão belo dos nossos irmãos na igreja primitiva possa nos constranger, assim como o testemunho que vemos e ouvimos dos irmãos na Coreia do Norte, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado deles e até aqui o Senhor tem nos abençoado. Peço que o Senhor fale conosco nessa noite, aplica a Tua palavra em nós, ó Pai. Nós precisamos de Ti. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações e sabemos disso porque oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, a gente está no DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida. Isso é uma iniciativa do Ministério Portas Abertas, que é um ministério que tem trabalhado com cristãos perseguidos há muitos anos. Esse ano o tema é o Coreia do Norte. Eu coloquei uns slides aí, se alguém puder pôr. E ali há cerca de 25 milhões de habitantes, dentre eles 300 mil cristãos perseguidos. Hoje de manhã, a Patrícia e a Bianca, elas falaram um pouco sobre isso, né? E a severidade da perseguição ali é tal que esse país lidera o ranking de perseguidos há 17 anos. Quem tiver tempo, depois, ali na porta do templo, a gente colocou um mapa com os 50 maiores países, os 50 países que têm mais perseguição no mundo. E a Coreia do Norte está lá desde 2002, para vocês verem a gravidade. Quem tiver mais interesse de ver outros testemunhos, além do que a gente compartilhou, o site do Portas Abertas tem materiais de qualidade e com uma fonte confiável, né? Então, eu queria destacar 2 versículos que a Patrícia e a Gabi compartilharam hoje de manhã, que é Mateus 5,10, eu vou ler aqui, não precisa abrir nas Bíblias, que Jesus, no Sermão do Monte, diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E um de Paulo, em 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Logo, nós devemos ser a igreja perseguida também. É lógico que a perseguição aqui no Brasil é bem diferente, mas da mesma forma, nós também somos e devemos nos alegrar por isso, por sermos perseguidos. Mas o DIP, ele é mais específico para esses países onde não há possibilidade, por exemplo, de ter um culto como esse, de ter um local físico, ter caixas de som, ter um louvor tão bonito como esse, mas, pelo contrário, os irmãos são privados de liberdade, inclusive, se encontrarem eles com Bíblias ou se reunindo em casas, né, como eles fazem, eles podem ser presos e torturados, inclusive mortos. Então, essa é a seriedade de uma realidade que é atual, não é algo do passado. Mas é o que nossos irmãos passam e o objetivo de hoje é nos constranger e nos trazer para mais perto de Deus diante desse testemunho, para que a gente possa interceder por eles e possa mudar também algumas atitudes que precisam ser mudadas em nós. Agora, pode passar um slide, por favor. A gente acabou de ler Atos 16. Atos 16 é a segunda viagem missionária de Paulo, e aqui a gente começou a ler quando eles tinham um plano ousado de pregar o evangelho na Ásia, né, que nem Paulo fala, mas que por algum motivo Deus estava impedindo eles. A gente não sabe de que forma, se eram empecilhos, se era um comando direto, mas ali no versículo 6 a gente vê que eles estavam sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O contexto anterior era o quê? Paulo tinha acabado de fazer a primeira viagem missionária dele, ele tinha levado o evangelho para longe, né, os confins da terra que Jesus tinha ordenado, e tinha retornado e tinha acabado de resolver um problema em Jerusalém, que é o chamado Concílio de Jerusalém, devido a alguns problemas com os judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda estavam se apegando a alguns costumes, como a circuncisão. E ali em Jerusalém, no capítulo 15, né, Paulo discute, leva esse caso até os apóstolos, para que possa haver um consenso. E ali eles chegam à conclusão de que a circuncisão é algo passado, eles não precisam submeter os gentios, que seriam os não-judeus, a isso. E aí ele fala para Barnabé, que fez a primeira viagem com ele: vamos voltar a percorrer as cidades que a gente visitou para fortalecer os irmãos. Mas Barnabé quis levar Marcos, que na primeira viagem abandonou eles, e Paulo não quis levar ele. Então eles tiveram um desentendimento. Barnabé foi com Marcos para Chipre, aí Paulo pegou Silas e começou a viagem.
Aí, ali em Derbe, e por volta do capítulo 8, a gente vê que, desculpa, no capítulo 9, eles passam, desculpa, gente, no começo do capítulo 16, eles estão ali em Listra e Derbe e encontram Timóteo, um outro discípulo, que começa a seguir viagem com eles. E no capítulo 10 a gente vê que a narrativa começa a passar para a primeira pessoa. E Lucas, que está escrevendo, diz, né, imediatamente procuramos ir para aquele destino. Então a gente pressupõe que Lucas entra nessa viagem com eles. E aí o texto nos diz que Paulo estava querendo ir ali na Ásia, Bitínia e ponto. Era o plano dele, era pregar o evangelho na Ásia. Mas por algum motivo, a soberania de Deus, um plano insondável, o mandou para Macedônia. Ali no versículo 6, a gente vê que ele teve um sonho e Deus o direcionou para Troade, né? Em Troade ele tem um sonho que é direcionado para Macedônia. Isso pode ver que reflete até hoje. Está lendo um comentário do Hernandes Dias Lopes, que ele fala que essa decisão de Deus de direcionar Paulo para Macedônia e não para a Ásia pode ter mudado todo o rumo da história e as consequências são refletidas até hoje. Em países ocidentais mais cristianizados, países orientais mais afastados do cristianismo, onde o cristianismo chegou mais tardiamente. Claro, todas as limitações de todos os países, mas essa reflexão é válida, né? E nós vemos isso no capítulo 10, que Paulo imediatamente procurou partir para aquele destino. E aqui a gente tira a nossa primeira lição, que a agenda missionária da igreja, ela deve ser dirigida por Deus e não por nós. Esse plano insondável de Deus exigiu que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas tivessem uma intimidade com Deus a ponto de eles estarem fazendo o que é certo, ou seja, eles estavam cumprindo o ID de Jesus Cristo, eles estavam indo até os confins da terra, como em Atos 1:8 Jesus fala, né, para eles ficarem em Jerusalém e receberão, ele fala assim, mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A ideia de Cristo era que o evangelho se propagasse, inclusive pelo nosso meio, até hoje, por todos os séculos. E Paulo e Silas estavam fazendo isso, eles estavam pregando o evangelho. Mas, de alguma forma, eles são sensibilizados pelo Espírito Santo para não pregar na Ásia e ir para a Macedônia. E isso já é uma lição muito grande para a gente. Porque eles estavam fazendo o que era certo. Porque fazer o que é errado, a Bíblia aponta de cara. A gente sabe o que é errado. Mas saber direcionar até mesmo o que é certo exige uma intimidade com Deus tamanha que deve ser buscada por nós. Até naquilo que a gente vai fazer, um projeto da igreja, algum evangelismo, procurar a orientação de Deus. Porque até nessas coisas, Deus nos direciona. E agora, a gente vê que até mesmo a cidade que Paulo escolhe é uma cidade extremamente importante. Ele escolhe Filipos. Ali eu deixei o mapa até para a gente ver um pouco. Filipos é uma cidade divisória, assim, ela é meio que o centro do mundo antigo e dividia o Oriente do Ocidente. Então, muitas rotas orientais passavam ali para entrar na Europa. E ali era a entrada na Mesopotâmia indo para a Europa. E ali, Paulo, como um estrategista, né, um evangelista que tinha as suas missões bem feitas, né, ele passou por Corinto, por Filipos, por Éfeso, né, por Roma, por Atenas, grandes cidades da época, justamente porque ele via que aquelas cidades eram grandes potenciais da igreja se propagar para as suas outras regiões, né. Isso já mostra também como ele era estratégico nas suas decisões. Então, ele chega a Filipos, uma cidade extremamente importante da época. Filipos fala aqui também no versículo 12, que é uma colônia, ou seja, uma colônia romana, era uma mini Roma, e estudando a história de Filipos, ela remonta ao tempo das grandes conquistas romanas, onde eles tomaram toda essa parte do império, né, da Ásia, indo até a Judéia mesmo, e ali, depois dessa campanha gigantesca, precisava de lugares para os militares aposentados ficarem. Então, existiam essas colônias onde moravam os militares
e ali eles podiam viver como se fosse em Roma, uma mini Roma. Então, Filipos era uma cidade muito importante por isso, e tinha um passado muito rico também. E Paulo escolhe essa cidade. Aí a gente vê que ele entrando, logo encontra um lugar de oração, onde Lídia é convertida. Lídia, uma mulher temente a Deus, o versículo fala aqui, no versículo 13, vendedora de púrpura, temente a Deus, escutou, e ali a palavra nos diz que o Senhor lhes abriu o coração. E ao abrir o coração, recebeu a mensagem e se converteu ao cristianismo. Tudo parecia estar indo muito bem. Os planos de Deus estavam se cumprindo, pessoas estavam se convertendo, Deus estava realmente abrindo portas ali. Até que acontece esse incidente da jovem possessa. Havia algum espírito adivinhador, nós não sabemos exatamente o que, se assemelha hoje a algo como cartas de tarô ali, que dava lucro para os senhores da escrava, e ali Paulo se cansa daquela jovem que acabava proclamando até o que eles estavam fazendo, que era correto, mas se cansa e expulsa aquele demônio. E aí a gente vê que Paulo meio que mexe na ferida do povo, ou seja, mexe no bolso das pessoas. E ali que começa a perseguição mais intensa. Ou seja, as pessoas estavam mais interessadas no lucro do que na mensagem que libertou aquela escrava. E ali a gente vê, no versículo 17, 18, que Paulo e Silas estavam sendo perseguidos por causa disso. O versículo 19, vendo que os seus senhores, que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Por quê? Mexeu no lucro deles, vamos ver o que esses caras estão fazendo. E aí, Paulo é preso, primeiro ele é açoitado com varas, e esse açoite com varas não era uma vara verde, era uma longa vara, pouco flexível, onde os romanos eles tinham o costume de usar 2 pessoas para fazer esse açoite, para não cansar. Então, era algo extremamente severo, e ali Paulo e Silas são castigados e são presos por causa dessa mensagem que eles estavam pregando. Então, a gente vê que eles estavam pregando o evangelho e foram presos. Isso nos lembra, né, do que esses irmãos estão passando na Coreia do Norte. A gente olha a história da igreja, mas hoje de manhã mesmo a gente viu testemunhos parecidos, de irmãos que por professarem a Cristo são presos, sofrem as consequências. Hoje para a gente é uma realidade muito longe, parece muito distante, né? Mas é isso que está acontecendo com os irmãos na Coreia do Norte. É isso que a gente está tentando conscientizar a igreja brasileira. O Portas Abertas tem esse movimento nacional, parece que são mais de 10 mil igrejas envolvidas no DIP, justamente para que a gente se constranja com isso e queira buscar mais a Deus no nosso ambiente, na liberdade que nós temos, mas interceder por estes irmãos. Olhando um pouco para a história da Coreia do Norte, a gente vê que, como as irmãs falaram aqui de manhã, a história da igreja chega muito tardiamente. Em 1603, que chegou o primeiro missionário com uma teologia católica. E os primeiros missionários protestantes chegaram em 1886, extremamente tardios. Mas o interessante, lendo essa história da igreja da Coreia do Norte, é que por volta de 1907, ali quando a Coreia foi anexada ao Japão, houve um grande avivamento naquele país. E ela foi, inclusive, chamada, a capital da Coreia, que eu não vou tentar falar o nome, mas ela foi chamada de Jerusalém do Oriente. Houve um grande avivamento, centenas de igrejas cresceram ali, e, inclusive, os avós do primeiro Kim, que é o Kim Il-sung, eles eram diáconos na igreja. Os seus pais também eram cristãos. Ou seja, provavelmente Kim Il-sung, que criou esse movimento comunista, nasceu num ambiente de igreja. Cresceu aqui como as crianças no culto. Como que uma pessoa dessa pôde chegar a criar um regime tão truculento, né? E estudando também a história, lá por volta de 1948, quando foi instituído a República Popular Democrática da Coreia, que é a atual ditadura que completou 70 anos ano passado, aqueles que mais se opunham
ao comunista e às ideias comunistas eram os cristãos. Os que mais estavam presentes ali na luta eram os cristãos. Isso nos leva a pensar, né? Eles estavam lutando por uma causa justa, lutando pela igualdade. E por causa disso, sofrem as consequências da perseguição até hoje. Isso só para a gente refletir, né, do atual contexto. E algo muito interessante agora é a questão de que Paulo e Silas, estando na prisão, voltando ao nosso texto, estando açoitados, injustiçados, eles tinham motivos, né, humanos para ficarem amargurados, né? Paulo depois fala que ele era um cidadão romano. Ele não fez questão de reivindicar esse direito naquele momento. Mas um cidadão romano, ele tinha como se fosse um forro privilegiado da época. Eles não podiam ser julgados assim em praça pública sem um julgamento adequado anterior. Mas Paulo foi. Ele foi não só preso, mas antes ele foi açoitado com varas. Então ele tinha motivos humanos, né, para vindicar os seus direitos. E às vezes a gente age dessa forma, né? Quando nós somos injustiçados, a gente tende a pensar assim: não, essas pessoas estão erradas, eu não podia estar aqui preso. Mas não. O que no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo? Cantando louvores. Oravam e cantavam louvores. Aqui esse "e", no original, é mais um sentido de por meio. Então, na verdade, eles estavam orando por meio de louvores. Eles estavam cantando. Açoitados, presos, provavelmente nus, porque falaram que as suas roupas ali foram rasgadas, provavelmente eles não tinham roupas íntimas. Foram rasgadas as suas roupas e estavam ali louvando a Deus. Quantos irmãos hoje, na Coreia do Norte, não estão presos, açoitados, torturados? Da estimativa, né, dos 300 mil, cerca de 50 mil destes irmãos estão em campos de trabalho forçado. Ou seja, é um sistema análogo à escravidão. Eles não têm a liberdade de sair, eles têm que ficar ali, eles têm pouca comida. Inclusive, aqueles que estão fora dos campos de trabalho, eles vivem uma realidade muito diferente. A Coreia do Norte é um país extremamente fechado. Por mais que, atualmente, eles estão fazendo questão de estar presente, né, na mídia, né, com as visitas àquele país, o que os cristãos de lá testemunham é que a capital é para inglês ver. Assim, eles, tudo bonito, existe a elite de lá que é próspera, mas o resto da população vive na miséria. Eles têm falta de comida até hoje, eles lutam com a desnutrição até hoje, eles não têm energia elétrica até hoje, parece que é meio que racionalizado a energia elétrica, tem algumas horas do dia que eles podem ter luz, e internet então nem se fala, parece que só em centros acadêmicos bem especializados da capital os alunos têm acesso à internet, mas é a internet da Coreia do Norte, não é o WhatsApp. Eles podem olhar apenas textos acadêmicos e só. Eles não têm acesso ao mundo, eles estão ilhados ali e eles são doutrinados ali a crer que a Coreia do Norte é o melhor país para se viver. Desde crianças eles são doutrinados a isso e doutrinados também a crer que o cristianismo é algo maligno. Um testemunho que eu estava lendo no site do Portas Abertas fala de um pastor, que hoje, né, é pastor, mas que ele cresceu na Coreia do Norte e ali, desde criança, ele era ensinado de que o cristianismo é algo errado e que os cristãos buscam o mal dele. E isso foi meio intrínseco dele. E ele cresceu com isso no seu coração. Mas lá pela década de 90, quando teve uma grande fome no país, ele precisou fugir para a China, porque dizia que ali havia alimento. Então, ele percorreu a China, mas, é claro, com todas as dificuldades do trajeto, acabou quase morrendo de fome e foi acolhido por um abrigo do Portas Abertas. O Portas Abertas tem abrigos na China para norte-coreanos que acabam fugindo, né? E eles trabalham com eles ali. E ele ficou sabendo que eles eram cristãos. A primeira reação era o medo, porque o que ele era ensinado desde criança era que os cristãos eram pessoas más. Mas ele conta que dentro dele havia um sentimento de paz. E ele, meio que sem nada a perder, deu esse voto de confiança e acabou participando ali, e ali se converteu. E o desejo maior dele era voltar para a Coreia do Norte. E ele sabia que na Coreia do Norte ele não poderia ter acesso à Bíblia. Então ele decora 2.000 versículos da Bíblia para poder voltar para o seu país e poder contar as boas novas de cabeça, né? Isso me constrangeu muito, de ver um cristão comprometido com a palavra, alguém que entendeu a mensagem e alguém que
quis voltar para o seu país. Acabou que ele não conseguiu voltar, porque fizeram um recenseamento lá, não sei o que aconteceu, que o nome dele apareceu como fugitivo, e se ele colocasse os pés ali, ele ia ser morto. Ele acabou que hoje ele é pastor na Coreia do Sul, e deve trabalhar com norte-coreanos ali. Mas o comprometimento daqueles irmãos com a palavra, e a alegria que eles têm de ter a Bíblia. Hoje nós temos aqui traduzidos em diversas versões, comentários em diversas versões, e às vezes fazemos tão pouco uso delas. Mas o fato é a fidelidade destes irmãos, e a fidelidade de Paulo e Silas na prisão, a fidelidade a Deus, de entenderem, como a gente leu agora mesmo na liturgia, que Paulo escreveu aos Coríntios, né? 2 Coríntios 4, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso favor. O evangelho que eles pregavam funcionava para eles também. Eles não eram hipócritas de pregar uma coisa e viver outra. Eles estavam se alegrando na tribulação, como Paulo dizia, se alegrar na tribulação, ser perseverante durante a dor. E ali, ainda em 2 Coríntios, ele conclui, né, o versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo aqui se apega não nas suas correntes, não nos seus vergões que estavam nas costas, provavelmente doendo muito, mas se apega nas coisas eternas, naquilo que não se vê, e é isso que a gente deve se apegar. Paulo não sabia, 10 minutos antes do terremoto acontecer, que ele iria ser liberto. Ele estava ali disposto a pagar o preço final, que seria a morte. E estava feliz. Mas então, versículo 26, a gente vê que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Meus irmãos, quem aqui numa oportunidade dessa não ia sair correndo? Eu ia pensar, Deus ouviu minhas orações. Eu estava cantando aqui, Deus abriu as portas, caiu as correntes deles. Eu ia sair correndo. Creio que talvez seja a reação de alguns irmãos aqui. Talvez ele pense em Pedro, Deus libertou Pedro da prisão também. Agora é minha vez. Mas não. De alguma forma que nós não sabemos, ele teve essa sensibilidade espiritual, mais uma vez, de ficar. E de acolher aquele carcereiro em prantos que chegou até ele. E isso é muito bonito. E eu destaco aqui o segundo ponto. Nossa disposição e alegria de servir a Cristo não deve depender das circunstâncias. Assim como Paulo e Silas, que viveram o Evangelho de modo fiel, digno, nós devemos também nos alegrar nas dificuldades, nas lutas, nas dores, e crer que esse mesmo Deus que libertou Paulo e Silas da prisão, pode nos libertar. Esse mesmo Deus que libertou Josué também da prisão e o colocou como rei, quase imperador ali do Egito, aos pés de Faraó, e libertou os 3 hebreus da fornalha ardente, Daniel da cova dos leões o colocou acima dos outros sátrapas, tantos outros exemplos de libertações poderosas. E hoje a gente é convocado a orar pela Coreia do Norte, orar por estes irmãos que têm passado por situações muito semelhantes, e orar por nós, que muitas vezes estamos presos também, presos em nossos pecados, em nossas angústias, em nossas lutas, e saber que esse mesmo poder que libertou Paulo e Silas, esse mesmo Cristo vive hoje para nos libertar. E esse deve ser sempre a nossa motivação, ter os pensamentos nas coisas do alto. Saber que Deus é poderoso para nos salvar. Vamos analisar então essas 3 conversões que houveram no livro de Atos, durante a passagem de Paulo em Filipos. Nós vemos Lídia, a rica comerciante de púrpura, prosélita, né, que era convertida ao judaísmo, uma mulher temente a Deus, asiática, né, e então vemos as características dela. Vemos também uma jovem escrava grega que vivia no misticismo e estava possessa. Foi também convertida e liberta do seu demônio.
e vemos esse cárcere. Alguém provavelmente da classe média ali, um cidadão romano, alguém com uma função bem estabelecida, cuja religião, assim como muitos muitos norte-coreanos, é o Estado. Os romanos também, da mesma forma, adoravam a César, né? Então, ele tinha a religião do Estado. E esse capítulo da Bíblia é dito como aquele que mostra de forma mais clara a riqueza da igreja, a forma assim multirracial, multicultural que Deus age nas pessoas, atingindo pessoas jovens, pessoas adultas, pessoas já talvez a comerciante um pouco mais adultas, pessoas pobres, pessoas de classe média, pessoas ricas, pessoas gregas, pessoas asiáticas, pessoas romanas. Todos os povos, tribos e nações, aqui contempladas em Atos 16, num simples relato. E vemos aqui o poder transformador de Deus também em diferentes ocasiões. A Lídia era uma mulher já temente a Deus, já seguia ao judaísmo, e ali o texto fala que Deus abriu o seu coração. Ela meio que entendeu o evangelho e creu. Já a jovem escrava estava possessa, estava vivendo em escravidão também, e foi liberta. O carcereiro precisou ter um terremoto em sua vida para se converter. E quantos nós aqui, às vezes, não precisamos de um terremoto em nossas vidas também para nos converter. Mas o destaque aqui é a questão do carcereiro, porque talvez seja hoje o que a gente pode mais parear com os norte-coreanos. Ali eles vivem essa lavagem cerebral, vamos dizer assim, de que eles devem adorar somente a família Kim. Não é permitido nenhuma outra religião. A perseguição ali não é só contra o cristianismo, embora seja mais direcionado ao cristianismo, porque são os mais atuantes, mas a qualquer outro tipo de religião. E ali, esse carcereiro foi liberto disso. E ele reconheceu. A gente vê na narrativa aqui. Ele primeiro pergunta: o que posso fazer para ser salvo? Né? No versículo... Sou ruim de achar o versículo. 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Que a gente possa orar para que esses norte-coreanos, da mesma forma que o líder dessa nação, o Kim, possa ser convertido, possa crer no senhorio de Jesus Cristo, possa mudar os rumos dessa nação. Quantas pessoas ali não estão presas a essa idolatria ao Estado, estão presas a algo tão limitante em suas vidas, mas que o poder do Evangelho possa livrá-los. E o terceiro ponto é esse aqui, justamente que a unidade na diversidade deve sempre estar presente na igreja, algo que vemos em Filipos desde o começo. Uma unidade, apesar da diversidade, estava presente ali e deve estar presente hoje. Como a gente precisa se lembrar disso? Como que a igreja brasileira está afastada disso? Talvez na Coreia do Norte, pequenos empecilhos, pequenos desentendimentos sumam por causa do tamanho prazer que eles têm de estar reunidos. Poucas são as oportunidades de eles estarem reunidos. Eu não sei como que deve funcionar a dinâmica dessa igreja em casas, né? Mas como que a igreja brasileira tem se afastado do evangelho verdadeiro e tem abraçado um evangelho híbrido, sincrético e afastado do verdadeiro evangelho da cruz. Talvez seja esse o motivo de até hoje não existir uma perseguição maior em nosso país, porque Jesus mesmo diz: bem-aventurados os que serão perseguidos. E Paulo diz: todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A gente deve estar disposto a pagar esse preço. E como que nós, como igreja brasileira, eu não estou falando de Sexta Igreja, estou falando nacionalmente, como que nós temos agido diante disso? E como presbiterianos também, como temos nos relacionado com outros cristãos, talvez com um olhar soberbo, talvez com pouco interesse de se relacionar, mas Cristo é um só, a igreja é uma só. E vamos olhar, por fim, brevemente, a carta de Filipos, a carta aos Filipenses, que Paulo escreve depois, já preso em Roma, né? Diz que foi por volta do ano 61,
quando ele estava mais uma vez privado de liberdade, numa prisão domiciliar em Roma, ele escreve essa carta. E mais uma vez, paradoxalmente, o tema da carta é alegria. Paulo escreve Filipenses e o que percorre a carta é alegria. Eu quero refletir um pouco em Filipenses 3. No capítulo 1, ele fala da supremacia de Cristo. No capítulo 2, ele fala da primazia do outro. Ele comenta assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Essa é a atitude que devemos ter, a mesma de Cristo. Devemos ser pequenos cristos. Cristão é isso, pequenos cristos, seguidores de Cristo. Mas, no capítulo 3, Paulo introduz um tema que parece que essa união que existia, uma união belíssima que existia no começo da igreja, parece que estava se dissipando devido a falsos mestres, devido a pessoas com interesses diferentes. E Paulo começa o capítulo assim, Filipenses 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo começa falando de alegria, de que a alegria deles deve estar no Senhor, que essa seja a nossa atitude também. E ele repete isso, ele reitera isso. Não me desgosta e é segurança para vós que eu escreva a vós as mesmas coisas. Que essas verdades básicas do Evangelho estejam sempre presentes em nossa vida. Eu li um comentário de um teólogo que fala assim, que o alimento básico nunca nos cansa. A gente meio que espera beber água todo dia, comer pão todo dia, talvez no nosso contexto arroz e feijão todo dia. Da mesma forma, a gente não deve se cansar de se lembrar do Evangelho, de se alegrar em Cristo, de lembrar que somos salvos unicamente pela graça, que essas verdades estejam sempre presentes em nosso coração. E é meio isso que Paulo quer trazer a eles, reiterar a eles a alegria que eles devem ter em Cristo. E é essa alegria que deve fazer eles passarem pelas diversas provações, e é que está fazendo Paulo passar pela prisão em Roma. Aí, ao decorrer do capítulo, ele fala meio que do seu passado, do seu presente e do seu futuro. No passado, ele dá os seus títulos, que ele fala assim: se alguém se orgulha, eu deveria me orgulhar também, porque sou fariseu, fui temente à lei judaica. Aí ele fala do seu presente, mas considero isso tudo como perda. Por a favor de Cristo, considero isso tudo como perda. E eu queria destacar aquilo que lemos na liturgia, versículo 20, 21 e o primeiro do capítulo 4. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo fala aqui de uma pátria celeste, de uma cidadania, não a cidadania romana, que ele nunca fez questão de se jactar, mas uma cidadania que não se via. Assim como Filipos era uma colônia romana, ou seja, um pedaço de Roma fora dela, Paulo fala aqui que nós temos uma cidadania celeste, que a igreja é um pedaço do céu na terra. Somos colônia celeste e devemos viver de tal forma. Que a gente não se esqueça que a nossa verdadeira cidadania está no céu e que a gente se lembre disso nas tribulações, nas dificuldades. E é essa esperança inabalável que fortalece os irmãos na Coreia do Norte, que faz eles passarem por prisão, por tortura, por morte, por denúncia até mesmo dos próprios familiares. A gente viu pela manhã que eles têm usado até os próprios filhos para denunciar os pais. Essa é uma realidade longe de nós. Mas assim como eles, devemos estar dispostos a pagar esse preço, lembrando-se daquilo que não se vê, lembrando-se das promessas verdadeiras de vida eterna, promessas grandiosas e graciosas que somente Cristo nos dá. Que possamos fortalecer a nossa fé com isso, possamos interceder pelos nossos irmãos na Coreia do Norte. E o quarto ponto meu é esse,
que a alegria verdadeira, a alegria cristã, é centrada em Cristo. Não é uma alegria de entusiasmo, é uma alegria de certeza, de esperança, de fé. Que a gente sempre se lembre disso, que apesar das dificuldades, das lutas, podemos crer que a nossa cidadania, a nossa pátria, essa palavra pátria que ele coloca aqui é meio única, meio que só nesse lugar do Novo Testamento está usado dessa forma, que essa cidadania celeste possa nos alegrar e nos lembrar que somos um só corpo com nossos irmãos na Coreia do Norte, na Índia, na China, tantos outros países que sofrem perseguições severas. E que Deus tenha misericórdia de nós. Peço agora que o nosso irmão Davi possa fazer uma oração, se o Vitor puder levar o microfone lá. Diante disso, orar pela igreja perseguida, orar por nós, orar para que tenhamos essa esperança inabalável também. Amém, Senhor. Amém. Última coisa, quem tiver mais interesse de saber, entre no site do Portas Abertas. Lá tem um livreto de 30 dias de oração pela Coreia do Norte. E eu desafio os irmãos a fazer esse compromisso de orar 30 dias, não apenas, que a nossa oração não se limite a estes domingos, mas que você esteja sempre em nossas orações, mas ali eles mostram cada dia um devocional, assim, o contexto diário que os cristãos passam ali. Que a gente não se esqueça de usar esses meios que Deus nos dá, essa liberdade que Deus nos dá de pregar o Evangelho, e que isso sempre nos constrange.